Bom dia a todos, bom dia, colegas terapeutas, e também para quem vai assistir depois no YouTube. Hoje é nosso último dia com o livro No Centro Sentimos Leveza, de Bert Hellinger. E hoje será nossas vivências, tudo que conseguimos aprender aí nessas 4 semanas de leitura. Foi muito bom, realmente relembramos muitas coisas que já tínhamos aprendido no nosso treinamento sistêmico e muitas coisas também tocou no nosso íntimo, conseguimos colocar em prática, né? E hoje vai ser um pouco diferente, não terá leitura, a gente vai falar o que a gente aprendeu, né, de todo o livro. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre algo que eu separei, que está logo aqui no início, no primeiro capítulo, que Bert ele ensina, na verdade é na introdução, na página 15, 14 e 15. Ele conta um pouquinho ali sobre o mestre, né? E eu achei muito interessante que foi algo que ele ensinou no decorrer de todo esse livro. Que para a gente estar no centro da nossa vida, a gente precisa da neutralidade, né? E hoje a gente sabe que a gente pegava muitos problemas do outro porque a gente não estava no neutro. Então eu achei muito interessante quando ele falou aqui, né? Que o mestre ele não cedia ao pretexto ou à aparência, ou seja, ele não pegava aquelas histórias das pessoas, as desculpas. Então ele buscava estar no centro, recolhido nele, e esperava o campo, né? Trazer a palavra ou a percepção correta, né? Mas ele só conseguia fazer isso porque ele estava no neutro. E antes de nós sermos terapeutas, a gente tem uma vida pessoal com a nossa família, com pessoas em nossa volta. Será que a gente consegue ficar no neutro? Será que a nossa tendência é sempre arrumar uma justificativa ou um julgamento por alguma situação que a gente vê, né? Então, se tem uma coisa que eu aprendi nesse livro, é que para a gente estar nesse centro e sentir essa leveza, uma das coisas que ajuda é estar no neutro, né? É ver a vida dessa forma. Então, é algo que a gente tem que levar para a vida mesmo. É isso aí. Então, eu iniciei aí com uma das vivências, tem várias, né? Mas pode ficar à vontade de falarem a de vocês. Então, vamos conversar aqui com a Lise? Pode falar, Lise. Bom dia. Foi muito interessante essas 4 semanas mesmo, né? A gente tem muita coisa mesmo que passou e que, no meu caso, foi uma coisa bem interessante quando eu preparei, né, essa vivência aqui durante essa semana, aqui estava lembrando, pensando em alguma coisa, né? E para mim, o que me ajudou muito foi essa questão que o Bert ensinou muito nesse livro, as maneiras da gente ver a história, né? Ver por vários ângulos, né, a mesma história. E para mim foi isso, né? Que lembrei, né, de quantas histórias também que eu já ouvi, né, quando eu era criança, né? E aí, depois, Bert ali, ele ensina a gente a pensar sobre essas histórias, né? E aí sim, eu, né, pensando nessas minhas histórias, vendo por vários ângulos, né, eu me dei conta também, né, eu percebi também, né, o quanto eu fiquei presa em histórias minhas por anos, né, às vezes até décadas eu me senti presa, até acreditando que por amor ou por compensação, ou seja lá o que for, né, eu passei mesmo um período da minha vida ali compensando uma dor que eu tinha causado até para minha mãe mesmo no momento do parto mesmo dela, né? Onde eu nasci, né? E aí esse foi
a minha vivência desde há muito tempo. E aqui, lendo, se tornou muito claro, né, para mim, né, essa história, e o quanto muda também, né. Aí, Bert, eu não vou lembrar a página aqui, porque eu não marquei a página, mas o que eu anotei é de uma frase que Bert deixou aqui nesse livro, que ele falou assim, que alguns lutam pelo saber e pela verdade, outros lutam pela solução ou pela salvação. E aí eu me dei conta, assim, por décadas, eu lutei para salvar, para solucionar, mas quando tudo isso para mim se tornou claro, né? Aí sim eu aprendi a lutar pela verdade. E aí entra também essa questão que você trouxe do neutro, né? Como saber, né? Não é tudo, não é tudo, né? Ele mesmo explica aqui nesse livro que o saber não é tudo, mas é o recolher, né? É o se recolher e reconhecer todas essas histórias, né? Todas essas vivências, tudo que já foi contado para nós por diversos filtros, por diversas maneiras, né? E são dessas histórias que hoje eu consigo trazer em mim algo de forte, algo que me faz ser forte, uma fortaleza em mim, mas é porque tem todas essas histórias, sim, né? E até mesmo o fato de hoje eu, né, Elisiane aqui, dizer que eu aprendi a viver, que eu aprendi a querer viver, sabe? Porque a gente só aprende a querer viver o dia que você está diante da morte. A gente viu em vários exemplos aqui do Bert, em várias histórias mesmo que ele contou, essa importância da vida diante da morte, né? E isso, sim, para mim, né? Hoje eu sei o motivo de eu viver, mas porque eu consegui fazer tudo isso, né? Ver essas histórias, ver toda essa fortaleza que existe mesmo, né? Na nossa vida. E aí é o que me faz hoje, né? Esse livro aqui trouxe para mim isso, de vivência, de peso mesmo para minha vida, né? E ao mesmo tempo, com tudo isso, ainda assim, né, aprender a ser neutro, como você falou, né? Trazer para a nossa vida ainda essa neutralidade, né? Essa siga o fluxo que está tudo bem. É só seguir o fluxo e está tudo bem. Exatamente, Lise. Muito obrigada aí pelas suas vivências. Karina? Tem um capítulo que fala sobre pais e filhos, né? A ordem do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. Ele destaca sobre honrar a dádiva, né? Honrar a vida. E ele usa expressões que é até muito simples, né? Por exemplo, quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E porque se a gente for ver o brilho, ele é uma coisa assim tão contagiante, né? Que quem está perto vê aquela luz e consegue. Ela é uma luz simples, pequena, ela não precisa ser grande, mas quando ela está agindo, ela, onde as pessoas veem, né? A nossa vida deveria ser desse jeito, né? Simples, leve, mas que quando as pessoas veem, brilha, né? Porque esse brilho aqui ele é um brilho natural, né? Então, na verdade, o que ele quis trazer é isso, né? A simplicidade da vida, mas que reflete, que leva para outros alguma coisa, né? E a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e pensar, eu vim daí e eu vou fazer alguma coisa com o que eu recebi, desse jeito simples, não é para qualquer um. Porque, infelizmente, hoje as pessoas não estão vivendo, né, desse jeito simples que a gente aprendeu aqui no livro, né? E é um jeito que transborda, né? Ele sai, assim. E no parágrafo seguinte, ele diz assim, ó, o dar e o tomar, juntamente com o tempo,
sempre flui para adiante, nunca para trás. Então, é olhar para trás, né? Com a dignidade, com o apreço, com o amor que a história merece, mas não olhar para trás para ficar posicionado olhando para trás, né? É para pegar tudo isso e girar para frente e pensar agora daqui para frente com esse fluxo eu vou seguir a minha vida. Então essas frases assim eu achei fantástico, eu marquei aqui no livro porque eu acho que são frases que tem que estar assim em algum lugar de cabeceira pro dia que a gente levanta mais ou menos, né? E pensar não, é isso aí, eu vou fazer diferença. Amei assim, essa colocação do Bert com relação à vida. Realmente, Karina, foi muito bonito mesmo. E interessante no seu comentário que me fez lembrar de algo que ele ensinou também, né? Por que que a gente não leva a vida dessa forma, como você nos trouxe, né? Na vivência. É porque a gente não tem essa consciência, né? Ele falou muito, eu tentei achar, mas não achei aqui. Ele fala que a gente tem uma consciência que é essa rasa, vamos dizer assim, e uma que pega todo o nosso clã. E essa consciência maior é aquela que às vezes pega algo que aconteceu lá com o pai e na mãe e quer repetir aqui, né? Então, quando a gente não tem esses conhecimentos que a gente viu nesse livro, a gente não consegue ter essa vida que brilha, que você falou, né? Aí começa a vir os pesos, a compensação, como a Lise falou que aconteceu, né? Muito bem. E aí, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente consegue tentar mudar um pouco, né? A nossa trajetória, trazer a nossa vida para o centro, porque a gente não está no centro, né? Lise, tu tá com a mão levantada? Não consegui ver aqui. Pode Sim, comentar. porque queria só complementar, na verdade, né? Que algo que eu achei muito interessante quando ele explicou na página 39, né, sobre isso tudo que eu comentei, a Karina trouxe, né, sobre a fábula. Ele colocou assim, ó, ao mesmo tempo a fábula propriamente dita, que caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em ainda suportável e conjurando com uma enganosa esperança o seu medo de encontrar o céu vazio. É isso, né? Quando a gente vê as histórias, não entende as histórias, né? Mas você faz esse movimento, né? De não ficar olhando para trás, né? Como a Karina trouxe aqui. Você passa a trazer, né? Entender, né? Que existe algo de belo nisso tudo, né? Na história em que você tá aí, né, no fluxo em que você tá, né, nessa luz que você tá deixando brilhar, né? E aí me veio também aquele poema que ele deixou escrito na página 21 lá da bola dourada. Lembra? Né, que é essa bola dourada, né? Que a gente recebeu essa bola dourada, esse brilho individual de cada um de nós, né? E aí a gente passa essa bola dourada, né? E esse saber, né, como estamos passando e para quem estamos passando essa bola dourada, né? O que estamos fazendo com todo esse brilho, né? E como estamos passando, né? Só complementando mesmo. Uhum. Isso mesmo, Lise. Muito obrigada. Bárbara? Então, para mim, eu achei bem interessante aquele capítulo que ele fala sobre a história sobre a felicidade, né? E ele conta ali diversas histórias realmente que fazem a gente refletir, né? E logo no início ele já né, mostra para a gente por que a gente erra tanto, né? Porque a gente sempre acha que a felicidade vai estar em algum lugar, né? Eu só vou ser feliz quando, eu só vou ser feliz ser, né? E aí ele fala assim, justamente aquilo que a gente teme é o que vai nos trazer a felicidade. E aquilo que a gente acha que é felicidade vai trazer a nossa desgraça, né? E quantos de nós não se vê, às vezes, no papel de evitar, né? No meu caso mesmo, de evitar a relação com o pai e com a mãe,
ou achar que você é diferente, você é melhor, né, que o pai ou a mãe, quando na realidade aceitar isso é que vai te tornar feliz, que vai te tornar completo e inteiro, né? E a partir daí é que a gente consegue realmente, vivendo na realidade, estando no neutro, fazer com que a felicidade ela permaneça, né? Ele fala assim que ao contrário do que a gente pensa, não é que a felicidade ela vem e vai embora, ela vem e vai embora. Não, a gente faz isso, né? A gente que faz ela ir e voltar. Porque no finalzinho ele até fala, né? Que muitas pessoas parecem estar vivendo ali numa imagem enganosa, num conto de fadas, né? Mas quando a gente olha para os contos de fadas reais, todos eles têm uma história trágica. Então, todos eles têm ali a sua realidade, né? Só que a gente só fecha os olhos, e só quer ver o viveram felizes para sempre, né? Então, quando a gente aceita realmente isso, a gente consegue, de fato, viver feliz. Isso mesmo, Bárbara. E você trouxe à atenção uma outra coisa que eu achei que Bert falou muito nisso. Além de estar no neutro, para a gente estar no centro da nossa vida, a gente precisa estar na realidade, né? Encarar a nossa história como ela foi. Não tentar excluir, não tentar fingir que aquilo ali não aconteceu, né? Mas pegar a força daquilo, a lição que aquilo ali traz, né? E eu achei o ponto que eu estava comentando, está lá na página 64, né? Ele fala que é consciência oculta. Então, essa consciência, ó, ele diz que ela toma cuidado aos rejeitados, os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também voltem a dar aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração, né? Então, às vezes, a gente não consegue ter a vida como a Karina trouxe, porque a gente não tem consciência, né? E às vezes a gente está excluindo alguém, ou a gente está pegando a dor de uma outra pessoa, né? Que precisou ter a justiça feita, né? Ser compensada por alguma forma, né? É isso aí. São várias coisas aqui que ele traz à atenção, que quando a gente consegue ter essa visão, né, a nossa vida fica tão mais leve e a gente vê que faz sentido mesmo, né? Aí, gente, teve um capítulo que ele falou muito sobre o casamento. Eu achei muito interessante, mas vou deixar a Ari comentar. Não sei se é sobre isso, mas pode falar, Ari, as suas vivências. Ainda não é sobre o casamento. Aqui na página 33, quando ele fala sobre a humildade, foi algo que eu passei a perceber de uma forma diferente. Embora nós já tivéssemos estudado, né, durante o curso a respeito da realidade, ser como ela é e lutar contra a realidade traz sofrimento, mas aqui ficou algo muito mais claro para mim. Perceber que a realidade ela é grande, ela é, e nós é que somos os pequenos, então não adianta lutar contra, não adianta querer fazer diferente. Tem um trechinho aqui que ele fala, que essa humildade ela nos permite aceitar a nossa vida, a nossa sorte pelo tempo que durar, independente do que outros pagarem. É a realidade que nos faz aceitar que a gente não comanda o destino, mas o destino é a gente. E aqui a gente sabe que, quando ele está falando de destino, ele está falando das coisas que já aconteceram muito antes de nós e que estão influenciando as nossas vidas, né? E eu só preciso aceitar com gratidão e fazer o melhor possível com isso. Honrar o que já aconteceu, porque custou um preço muito alto para alguém. Então, se faz tão necessário, né, olhar para a realidade como grande, tudo que se apresenta e quanta força a gente está empregando em fazer diferente, né?
Agora, para a gente sentir a leveza que o livro nos apresenta no centro, ele já trouxe aquele trechinho falando da pousada, na página 50, onde a gente para e humildemente recebe tudo e todos que passam pela nossa vida. Os que chegam e ficam, os que chegam fazem alguma coisa e vão, e que todos eles pertencem. Aí a gente consegue ficar leve, humilde, não brigando com a realidade, né? Então foi uma excelente experiência ler esse livro. Não praticamos muito a capacidade de interpretação de texto, de percepção, né? Talvez se a gente tivesse de frente com o Bert Hellinger, ele falasse assim, não era disso que eu estava falando. Mas cada um daqui saiu com um tesouro, por mais que olhou sob uma perspectiva, sob um outro ponto de vista, né? Foi tocado e foi impactado por tudo que nós vimos. Obrigada, Ari, pelas suas vivências. E é isso aí, né? No entanto, que uma frase muito famosa desse livro aqui, que às vezes a gente costuma usar como terapeuta, é aquela que, não sei em que página, mas ele fala, né? Que para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso, né? Então, ele usa a humildade para que a gente vá para o centro, a gente precisa ter essa humildade que você bem comentou. E aí me fez lembrar que ele trouxe também questões de presunção, né? Que acontece muito isso. As pessoas terem essa presunção de não aceitar, de não concordar como foi que aconteceu, né? Então, às vezes, a gente pode ter essa postura diante da vida. Não aceito como foi. E é onde vem os emaranhados também, né? Isso aí. Muito bem. Mais algum comentário? Tem vários assuntos ainda aí para falar. Lá, antes do comentário da Ari, eu tinha falado sobre que tem um capítulo que diz sobre o amor dos pais e filhos, né? Ali falou algumas questões sobre isso. E eu achei interessante uma parte aqui que ele falou de um poema na página 93. Vocês lembram? Foi um poema tão bonito e eu vou ler só um pedacinho dele. Ele diz assim, ó: agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe e você pode ter-me como seu ou sua filha. Você é a mãe certa para mim e eu sou a filha certa para você. Você é a grande, eu sou a pequena. Você dá, eu recebo. Querida mamãe. E me alegro porque você aceitou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só você. Né? Então, aqui mostra qual deve ser a nossa postura, né, diante dos pais. Será que nós conseguimos falar isso para nossa mãe, para o nosso pai? Se em alguma dessas frases aqui ainda dá aquele aperto, é porque a gente tem que olhar para isso ainda, né? Então, eu achei muito bonito esse poema. Como que a gente, quando consegue ter essa visão, consegue estar nessa postura, é o que ele fala no final. A gente consegue realizar esse ato, ficamos em paz com nós mesmos, nos sentimos certo e inteiro. Né? Lise, quer falar?
Sim, eu tinha até uma... Quando a gente fez no nosso curso, né, aquela pasta, né, sobre a nossa história, né, eu usei esse poema aqui como uma carta. Eu escrevi, né, para minha mãe e escrevi para o meu pai. E eu deixei na minha pasta essa, porque eu achei também, isso é muito, nos traz, né, um reconhecimento muito grande, né, perante eles, né, perante tudo que a gente recebeu deles e que não tem como devolver, né, não tem como pagar. É algo que eles, é o amor de pai e mãe, né, que eles dão e o filho recebe, né? Então, receber tudo isso também é um ato de humildade e de coragem também, né? Precisa, né, ser humilde para reconhecer tudo o que eles puderam nos dar, né? Então, quando eu li também eu usei ela como uma carta para minha mãe, né? E escrevi para minha mãe e para o meu pai, porque ela tem realmente, né, muita profundidade nessas palavras aí, né? Isso mesmo, Lise. Na parte do poema que fala, né? Pelo preço total que me custou, né? Eu recebo a vida de você tudo, a totalidade, tudo que ela envolve. Então, às vezes, o problema que existe hoje é que muitos filhos questionam, né, o que recebeu. Às vezes acha que recebeu pouco, né? Ah, eu não recebi carinho, eu não recebi amor, eu queria alguém mais presente, né? Pode até ter sido verdade mesmo, mas, como diz a Juliana, né? Você está aí, você conseguiu chegar na sua vida adulta, né? Falhou? Falhou. Eles são imperfeitos, mas isso não deixa eles se tornarem do mesmo nível que a gente. Eles continuam sendo grandes por isso, porque a vida veio através deles, né? Eles deram o que podiam dar. E assim vai, né? Tem várias questões envolvidas. Ari? Sim, tanto que aqui na continuação desse trecho do livro, ele fala dos resultados, né? Como se fica uma pessoa que não faz esse movimento internamente no seu coração. É uma pessoa que fica irrealizada, cega e vazia. Então, novamente, olhando para os resultados, né? Para a gente identificar se estamos ou não no nosso centro. E fazer esse movimento com muita humildade de aceitar o que veio dos nossos pais. Essa frase que você, o comecinho lá que você deu, quando fala assim, né? Ao preço que custou para eles. Só da gente parar para pensar no preço que custou, já faz a gente descer vários degraus ali do nosso pedestal, né? Aqui alguns são pais, outros não. E principalmente para os que não são pais, não sabem o que é o preço de criar, cuidar de uma criança. O que é uma mãe carregar o peso de uma criança ali 9 meses, a preocupação, as ansiedades, a preparação, as noites mal dormidas, a preocupação em ir para o hospital quando está doente. E ainda se julga no direito de dizer que você me deu foi pouco. A postura certa, está aqui na página 95, abaixo das boas dádivas dos pais, né? Dizer, reconhecer que recebemos muito e isso basta. Eu aceito isso para minha vida. O resto eu mesmo faço.
nos torna autônomos, nos torna independentes, nos torna livres para seguir com eles dentro do nosso coração, né? Acho que cada um de nós aqui experimenta isso, esse movimento com os pais constante, né? Porque a gente trabalha em terapia e pensa que não, piscou, surge uma exigência, uma queixa, uma cobrança. E ter isso aqui muito claro na mente faz a gente voltar mais rápido para o centro, para sentir leveza. Foi muito bom ver tudo isso nesse momento específico da minha vida, relembrar coisas que eu já sabia e aprender coisas novas. Meus pais passando por processo de separação e reconhecer, tá bom, vocês não me devem nada. Vocês já deram tudo o que vocês podiam. Eu só observo e respeito o caminho e a decisão de vocês, né? Não é um movimento fácil. Piscou, tá de novo cobrando. Mas a gente, se empenhando, a gente consegue, né? Isso mesmo, Ari. Fez lembrar, uma vez a Ju também explicou isso, né? Quando a gente estava em aula com ela. Se a gente não tomar cuidado, a gente volta naquela postura antiga, ó, rapidinho, né? Mas essa é a diferença desse conhecimento que a gente está recebendo aqui, né? Até lendo os livros. Porque aí a gente consegue detectar, eita, ó, é alguma postura com a minha mãe, né? É alguma postura com o meu pai. E aí a gente tem as ferramentas para voltar para a postura correta, né? E eu achei muito interessante uma coisa que a Ari falou sobre as histórias. Se a gente for parar para pensar como que custou para eles dar a vida. Eu consegui perceber em alguns atendimentos, né? Isso aconteceu também comigo, e eu vi também em alguns clientes que eles nem conhecem as histórias, né? De ouvir a mãe contar que tinha que lavar fralda de pano na mão, que tinha que, para levar um na escola, tinha que carregar todo mundo junto. Enfim, tem gente que nem conhece as histórias, não sabe como que foi difícil, né? Quanto mais algumas situações mais sérias, que é aí que o pai e a mãe às vezes não conta, só vai contar se você procurar conhecer mesmo a sua história, né? E isso dá uma diferença, porque a gente começa a ter gratidão por tudo que eles fizeram mesmo. Mas por que às vezes isso não acontece? É o que Bert falou, né? É as exigências, é as presunções, né? O julgamento, não, tinha que ser diferente, né? E realmente a gente tem que ter uma postura de humildade. Bárbara? Eu vou comentar um pouquinho a respeito ali das ordens do amor entre homem e mulher, né? Gostei bastante dessa parte também, né? E uma parte que me chamou bastante atenção foi um subtópico da página 113, onde ele falava ali da ausência, né? E é o que a gente vê acontecendo muito hoje. Eu vivenciei isso na minha vida, né? Onde você fica no papel de homem e o homem fica no papel de mulher. Não permite ali, né, às vezes, que o homem seja o homem e a mulher seja a mulher. E hoje em dia a gente ouve muito, né, falar do ânimos e ânima, né? Que é a questão ali do feminino e do masculino, e sobre você conseguir equilibrar essas duas energias que estão de fato dentro de você. Afinal de contas, a gente é 50% pai, 50% mãe, então a gente vai ter realmente o feminino e o masculino. Só que no caso de nós, mulheres, a gente tem que permitir que esse feminino, ele vença, né? E no caso dos homens, que o masculino, ele fique, né? Quando o casal, ele entra ali numa relação trocado, eles vão ter muitas dificuldades, né? Tanto que até falou ali do filhinho da mamãe, do filhinho do papai, né? Como que essas relações, eles acabam gerando atritos, né? E é uma questão de onde a pessoa nunca fica satisfeita. Tanto que a última parte ele fala assim, ó, quando homens e mulheres se desenvolvem essa característica, né? Onde ele acha que ele é completo, eu sou masculino total, e a mulher
A mulher acha que é masculino total, o homem já tem o feminino completo. Aí ele fala assim, ó, eles se bastam, então eles vivem sós, né? E é por isso que os casamentos acabam, é por isso que a gente vê hoje em dia uma geração de homens não se casando, de mulheres também que não se casam, né? Por causa dessa questão de não conseguir entender o que é o feminino, o que é o masculino, aceitar essas duas partes dentro de si, mas se entrar no seu papel, né? A gente vê a importância disso, de realmente estar. E eu, por experiência própria na minha vida, quando eu fiz esse movimento de eu ir para o feminino, automaticamente o homem ele vai para o papel dele. Às vezes a pessoa fica, não, mas e meu marido? Mas... Não, filha, faça seu papel. Só faz. E acontece, é incrível, de fato. Até meu marido fala, ele fala, gente, é muito incrível isso, porque quando eu comecei meu processo terapêutico lá atrás, ele não acreditava muito. Mas hoje que ele colhe os resultados, ele fala, gente, é muito incrível, tanto que ele fica até curioso, ele quer ler livro, ele quer ver as coisas, ele vem perguntar. Então, faça o seu movimento que você vai ver. No casamento dá muito certo quando você entende qual que é o papel, a função de cada um, se integra, né? Como a gente está vendo sobre a importância desse relacionamento de pai e de mãe, e você realmente consegue ser um adulto completo dentro da sua relação. Exatamente, Bárbara. Esse é um ponto aí que a gente sentiu na pele aqui, né? Todos nós. E pegando um pouquinho o ganchinho do seu comentário, uma coisa que eu gostei muito também na leitura desse livro, voltando aí na página 89, é quando ele explica que o amor obedece à ordem, né? Então, quando a gente entra num relacionamento, a gente lá sabia de ordem, gente. A gente nem conhecia a sistêmica, né? Aí a gente acha assim, é o amor da minha vida, é isso que vai levar o casamento para o fim da vida, né? Até o final. Aí quando você começa a ler aqui, Bert falando, né? Que na verdade a ordem é mais importante. Aí vem toda essa questão que a gente já conversou, né? Você está no seu lugar certo, sua mãe está no lugar certo, seu pai está? Não, você vê que está tudo bagunçado. E aí o reflexo é lá no casamento, né? Os nossos relacionamentos de forma geral fica bagunçado, né? Tem problemas. Então eu achei muito interessante essa questão da ordem, como que aí ele fala um pouquinho mais aí, não sei se alguém quer comentar, Lise. E daí me lembrou aquela frase, né, que a gente já ouviu em curso também, né, que os pais têm a precedência, né, e aí o casamento é prioridade. E entender isso, né, aí sim você entende como é importante saber a ordem, né, a ordem das coisas, né, porque sim, nossos pais são os primeiros, né, é precedência, mas não é prioridade. E aí, esse equilíbrio, entrar nesse equilíbrio, aí entra em todas as leis, né? Aí entra certinho, né? No lei da ordem, lei do dar e tomar, do equilíbrio, entra em tudo, né? Quando você encaixa uma coisa, simplesmente tudo flui, né? Exatamente, Lise. E ele também fala sobre essa lei da ordem até para o casal que tem filhos, né? A Lise falou na questão do casal, para não ficar lá casado com o pai e com a mãe, né? Claro que eles vieram primeiro, mas agora é o seu marido que tem importância. Mas a gente vê muito por que as crianças são filhinho de papai e de mamãe, que é o termo que é usado hoje. Porque o casal, a mãe vê o filho como alguém mais importante e o marido agora deixou de ter a sua importância, né? Mas foi como a Lise disse, quem é que vai ficar com você até o final da vida? Porque os filhos vão crescer e vai fazer a sua vida, a sua família. É o seu marido que vai continuar com você, né? Então, olha aí a ordem sendo trocada, né? Então, dá muito problema quando a gente não tem essa consciência. Sueli? Bom dia.
Então, eu não sou terapeuta, né? Eu não tenho todas as instruções que vocês têm, né? Então, mas a leitura dos livros tem me ajudado muito. E esse, principalmente, ele mexeu muito comigo, porque eu passei a ver que eu tenho coisas na minha vida que aconteceram que eu sempre quis anular e hoje é difícil para mim aceitar, sabe? Coisas que eu não queria que tivesse acontecido comigo quando eu era adolescente, né? Por talvez não ter experiência, não, né? Os pais da gente também, que nem a gente aprendeu, os pais sempre fazem o melhor deles, né? Mas a gente às vezes, né? Às vezes segue um caminho diferente, às vezes, sei lá, não sei o que eu preciso ainda estudar muita coisa ainda, fazer terapia, né? Preciso ainda, eu sei que eu preciso muito de ajuda assim, para entender, né? Mas ele mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito com as minhas emoções. Nesses dias assim, eu tô bem emotiva até por pensar, né? E ver coisas que eu tenho que pôr no lugar, né? E também aceitar, né, o que aconteceu, né, não querer anular, né, não querer tirar isso da minha vida, né, e aconteceu, é uma história que a gente já viu, né, e a gente tem que aceitar isso, né, mas eu só queria dizer que às vezes eu não abro o vídeo ali, não falo com vocês, mas eu só estou aprendendo com vocês, sabe, e é muito bom, eu aprendo muito, eu admiro muito todas vocês aí, né, e só para vocês saberem quão bem está fazendo isso para mim, né? E isso está mostrando eu também que eu tenho que procurar mais ajuda, procurar entender mais as coisas. Mas eu só quero dizer que esse livro mexeu bastante comigo em várias coisas e queria agradecer muito a vocês, tá? Parabéns aí pelo esforço, pelo trabalho de vocês. Que Jeová abençoe, continue abençoando vocês. Tem coisas que às vezes eu não entendo, digo assim, mas daí eu fico escutando vocês, digo, não, elas também estão aqui, elas também servem Jeová, então se elas também estão ali, eu vou procurar entender da forma que elas entendem, sabe? Porque eu sei que tem coisa que se eu falar com algum irmão que não entende, ele vai me chamar de doido que eu estou lendo, que eu estou fazendo, né? Para alguns, né? Então, mas para mim está sendo de muita ajuda, porque a única coisa que eu fiz com a Ju, sabe, foi aquele adulto consciente, sabe? E depois dali eu sempre comecei a seguir, assim, daí quando ela me convidou para participar do grupo do livro, eu sempre participei, então, e tudo isso tem me ajudado muito, sabe? E eu estou continuando ali, me esforçando e continuando para me aprender. E tenho aprendido muito. Muito obrigada, menina. Sueli, vou responder igual a Ju diz, né? Você merece. Muito obrigada por compartilhar aí a sua história. E é assim mesmo, você está no seu processo. Quando você falou que aquilo ali faz sentido, toca você, é porque está surtindo efeito. Mas cada um tem o seu tempo, né? O seu movimento. E é isso aí, a gente está no lugar certo, né? Todos nós aqui temos experiências diferentes de vida, mas uma vai ajudando a outra, né? Foi muito bom saber e realmente eu sempre reparo, você está sempre aqui conosco, né? Mas alguém quer falar? Ó, tem a Ivete aí também que está sempre com a gente, né? Pode ficar à vontade. Como é que você se sentiu esses tempos, Ivete? Virou muita chavinha aí para você também? Tá aí, né? E realmente foram muitas histórias que fez a gente pensar, né? Ari? Tem um comentário aqui no chat da Merielle, pode ler? Ela fala assim, muito interessante isso. Já vi caso de uma filha adulta torturar a mãe idosa emocionalmente porque a mãe tentou abortar ela. Essa pessoa não consegue beijar ou ter um ato de carinho com essa mãe. Entendi com a leitura como é triste a pessoa arrastar essas correntes por tantos anos. Muito esclarecedor. Mirielle, obrigada pelo seu comentário. É isso mesmo, né?
Então a gente vê que a dinâmica é a mesma, só que cada um demonstra ser emaranha de uma forma, né? E como que a vida das pessoas ficam pesadas, né? Lise? E em muitas situações, né, ali no capítulo do corpo e alma, vida e morte, né, ele traz também para nós, né, como até o nosso corpo físico mesmo, né, ele começa a trazer sensações e até doenças e até dores, né, que muitas vezes são essas correntes aí, né, carregadas por longos anos, né, e que a gente não para olhar, né. E eu achei interessante porque quando ele traz ali na página 142, né, sobre esse fato da gente trazer, né, sobre essas correntes, mais ou menos como esse exemplo da Merielle ali, né, dessas amarras, né, essas correntes por muitos anos, né, e aí querer ainda fisicamente, né, isso já parte para o físico, né, deixar só o corpo respondendo, né, aí ele fala no finalzinho ali da página 142, né, que pela observação e experiência podemos conhecer e influenciar passo a passo as ordens da cooperação entre os órgãos do corpo e podemos trazer à luz da mesma maneira as ordens e cooperação entre os membros da família. Olha só o fato de você parar e se observar, isso já tem uma influência sobre o corpo físico. E isso também vai influenciar até e cooperar, né, para que esses movimentos sejam feitos, né? Mas muitas vezes as pessoas não querem parar para observar. Elas só estão vivendo nesse automático, mesmo que seja na dor, na doença, nas amarras, nas correntes, né? Eles continuam no automático, e isso é quase que um turbilhão, né? É um ciclone ali, a pessoa nem se dá conta, né, de que tá naquilo tudo ali, é um looping. A pessoa está vivendo em looping e não se permite parar para observar e sentir toda essa influência que existe, né? E entender, porque é um movimento de entender, né? De parar mesmo esse looping da vida, né? Não viver no automático, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo, né? Quando as pessoas, hoje em dia, têm carro automático que chega a dirigir sozinho, a frear, que tem um limite de distância, o carro já começa a frear sozinho. Isso é o automático. Agora a pessoa está vivendo isso, está só ali. Não precisa nem segurar no volante, porque o carro, se tiver as faixas, né, na estrada, o carro fica no meio ali, ele dirige sozinho o carro hoje em dia, né? O carro automático. Agora pega e muda para o manual. Ter que observar tudo, desde a hora que senta, porque os automáticos, eles regulam automaticamente até os retrovisores, até a maneira como vai olhar para trás. Isso é automático. Agora, o manual, não. O manual eu vou ter que ir lá pôr a mão para fora ainda, regular o retrovisor, né? Vou ter que olhar os 3 pedal embaixo, tem que embreagem, tem freio, tem acelerador, tem todas as marchas para me trocar. Isso é o manual. A pessoa, quando está num looping, é isso aí, né? Está no automático, só está ali, só ali no looping, né? No automático mesmo. E aí parar para o manual, para observar, ver o que está acontecendo, né? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo, então? Né? Se dar conta disso tudo, né? Eu acho essa observação é muito forte também, né? Muito importante, essencial, né? Muito bem, Liz. Você falando, eu lembrei de uma história que estava aqui, que agora eu não achei, mas que ele fala sobre isso, como que é a gente seguir a multidão. Aí na história parece que só um menininho teve a coragem de levantar a mão e falou assim, ele está pelado, né? Vocês lembram disso? Teve uma história aí que falou sobre isso. Então é o que ele fala, para ser feliz é a humildade e a coragem para buscar
por que que isso está acontecendo? Espera aí, deixa eu ver se fazendo diferente se torna melhor, né? Então, para fazer isso, precisa coragem, sair, de parar de seguir a multidão, né? Muito interessante. E aí, com base nisso, né, eu gostaria de terminar aqui. Claro que se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente ainda tem alguns minutinhos. Mas pegando tudo isso que a gente já comentou, uma história que eu gostei ali na página 137, que era no subtítulo Histórias sobre a Felicidade. Então ele faz a gente meditar naquela história com o tema a festa, né? Então a vida é como se fosse uma festa. A gente recebe algo, a gente traz algo, a gente fica aqui por um tempo e depois a gente parte, né? Então o que a gente está trazendo, o que a gente recebeu, né? Primeiro foi a vida, mas o que a gente também pega? Só as coisas ruins, né? Só as queixas, os julgamentos, o que não fizeram, ou a gente também é grato pelo que a gente tem, né? O que a gente está deixando aqui nessa vida, né? Conseguimos passar a vida adiante? Para quem é pai, está conseguindo aí, com esses ensinamentos, fazer diferente, né? É um alvo a se seguir. Então, é isso aí, né? A Marielle levantou a mão? Pode comentar, Marielle. Sim, é tudo muito louco isso, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de organizar o pensamento, porque vem muita coisa, né, na cabeça. Em relação ao que eu escrevi aí, foi sobre minha irmã, não é segredo nem nada, ela fala isso até hoje. Ela é bem-sucedida hoje, tem 2 filhos, separada, foi casada, mas, né, pela segunda vez, mas ela está sempre voltando nesse assunto com minha mãe. Minha mãe hoje está idosa, está acamada e tudo, né, tem depressão, mas ela não deixa de falar de torturar. Mas, de outra forma, a gente sente muito amor nela, com minha mãe, porque ela está sempre assim, ela não beija, ela não abraça minha mãe, não fala que ama, mas ela está sempre envolvendo minha mãe em passeios, roupas, gosta de levar roupa para ver ela bonita, né, agradando de outra forma. Então, a gente sente muito amor, né? Às vezes fala assim, caramba, eu acho que a Biane ama mais do que eu, mamãe, porque as coisas que ela faz, né, como se fosse querendo compensar, né, de alguma forma. Mas verbalizar e ato de amor, ela não tem. Como eu falo para minha mãe todo o tempo, ligação, termino, te amo, né, o meu pai e minha mãe, mas ela não consegue, impressionante. Mas, de outra forma, ela compensa, e minha mãe percebe isso. Né? E a muito questão é ela reparar, né? Será que isso está sendo pesado para ela? Realmente, quando a gente vê as histórias aqui, a gente tenta lembrar, né, de quem está à nossa volta, mas o importante é a gente olhar para nós, né? Marielle, obrigada pelo seu comentário, mas a gente está no tempo corrido. Alguém vai tirar a fotinha? Alguém vai tirar? É você, Lizzy? Posso tirar sim, aham. Então vamos lá? Nosso último dia. Isso. Pessoal, muito obrigada, viu? Foi muito bom fazer aqui a vivência com vocês. E a gente se encontra segunda-feira com um novo livro. Qual é o nome, Lizzy? Lembra rapidinho aí? Para que o amor dê certo. Isso. Tá bom? Então, segunda-feira, nós estamos aqui novamente. Tchau!